Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma das minhas primeiras leituras do ano e também a nossa primeira leitura dos desafios de 12 livros para 2025, que é O Misterioso Caso de Styles, o primeiro livro publicado pela Agatha Christie, também ali a sua primeira história escrita, que também é um outro início aqui no canal. Eu tenho a intenção de ler todos os livros da Agatha Christie em ordem cronológica e, claramente, o nosso começo, então, é em O Misterioso Caso de Styles. Esse livro foi escrito por ela em 1916, mas ele só veio a ser aceito e publicado em 1920. Já pararam para pensar que grandes autoras, tiveram muita dificuldade no começo da carreira? E eu fico pensando o que essas editoras que recusaram depois ficaram pensando. Porque é o caso da Agatha Christie, a J.K. Rowling também teve muita dificuldade para publicar Harry Potter, e depois essas coisas se tornaram sucessos sem tamanho. Então, é uma coisa para a gente pensar, que até mesmo grandes, famosos, tiveram dificuldades no início da carreira. A ideia desse vídeo é ser uma resenha sem spoilers, então vou comentar com vocês um pouco sobre do que se trata essa história, o que eu achei, qual foi a minha experiência, mas não vou falar nenhum spoiler para vocês. Eu tenho a impressão de que talvez esse não seja um dos mais famosos dela. É marcante por ser o primeiro, mas posso estar errada também. Nas listas, em tudo que eu já pesquisei, esse não vinha como um dos mais lidos, um dos mais famosos. Mas foi uma surpresa muito gostosa para mim. Eu já adianto que amei, tá aí com grandes chances de ser uma leitura favorita, de ficar ali. Eu ainda tô assim, ainda degustando a história, mesmo já tendo acabado aí tem uns 2 dias. Eu gostei muito, muito mesmo. E aí, eu tenho essa edição da Globo Livros, que acho que é a edição mais bonita que tá assim disponível para fácil acesso. Tem na Amazon, conseguem comprar com facilidade. Os livros da Agatha Christie têm diversas edições, né? São já um pouco antigos, então sempre tem trocentas milhões de opções para alguns, alguns não. E aí eu gosto muito das edições da HarperCollins de capa dura, muito bonito. Mas esse aqui tem só essa edição bonita mesmo, só na Globo Livros. E eu gostei. Eu já tenho alguns da Globo Livros. A próxima leitura do mês que vem também é uma edição assim da Globo Livro, capa molinha. É super gostoso de ler, a diagramação é muito boa. E são livros que não são muito grandes, então, tipo, eles não chegam a ter 300 páginas. O que também é muito gostoso, porque é uma leitura instigante, né? Você fica ali curioso sobre o mistério, vai lendo, 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 e de repente já terminou. Eu comecei um sistema de marcação, mas depois eu comecei a ler tanto em e-book quanto aqui no livro físico, e aí acabei me perdendo nas minhas marcações. Mas a minha ideia aqui era anotar pistas e anotar a aparição do Poirot. Então, sem mais delongas, vamos falar do que se trata esse primeiro livro da Agatha Christie. Aqui a gente vai conhecer o seu detetive mais famoso, que é o Hercule Poirot, um detetive belga. Ele é um ex-policial ali, ele já trabalhou na polícia, ele já é idoso, assim, então todo mundo às vezes até duvida um pouco da sua genialidade por conta da idade dele. E ele ainda trabalha, assim, como detetive, quase que uma espécie de detetive particular. E aí ele tem muita influência ali, quem é do meio conhece o nome dele de alguns casos. Aqui não é o começo da carreira dele, ele já é o Poirot. E a história, ela é contada de uma forma um pouquinho diferente, que eu achei que foi muito legal. A gente tem um outro personagem que a Agatha Christie criou e que vai aparecer em outras histórias, que é o Hastings. Ele é, acho que é Capitão Hastings. Ele é pelo que eu entendi ali, ele é do exército, alguma coisa assim também com a polícia. E ele tá
passando um tempo de folga e ele encontra alguns amigos. É ali um amigo dele, meio que de infância, que convida ele a passar essa temporada lá na casa dele, que é a Mansão Styles, nessa casa, onde ele conhece ali o amigo John, o irmão, a madrasta dele, ele conhece toda a família. Então ele é convidado a ir passar um período ali que ele está ali de folga na casa do John, que é esse amigo dele. O Hastings, ele vai contar essa história para nós de uma forma que até é engraçada ali no começo, ele fala que foi pedido pela família ali, pelos amigos, para que ele contasse essa história e acabasse de vez com os murmurinhos assim do que pode ter acontecido, o que pode ou não ter acontecido. Então é como se ele estivesse escrevendo um livro mesmo, um relato de tudo o que aconteceu. Hastings então é recebido na mansão Styles por essa família de amigos que é composta pela madrasta, a Emily, e a Emily ela acabou de se casar novamente, não faz muito tempo, com o Alfred Winthorpe. Acho que é assim, os sobrenomes são um pouco complicados, mas a gente tem ali esse casal. Ela já é uma senhora também de mais idade e ela casa-se com um homem mais novo. E ela tem dois enteados, que são aí os amigos do Hastings, que é o John e o Lawrence. Todos eles moram ali nessa mansão, que foi herança do pai do John, mas que ali é comentado que ele favoreceu um pouco mais a madrasta no testamento do que os próprios filhos, mas que também não era uma situação muito ruim, porque ela sempre foi muito boa para os enteados, esses dois enteados. E o John, que é o mais amigo do Hastings, ele é casado, ele tem agora uma esposa, que é a Mary, e é até engraçado porque o Hastings fica um pouco encantado assim com a presença de espírito da Mary. E ainda tem acho que mais três personagens importantes na história, que são as empregadas da casa, mais ou menos. A gente tem a senhora Howard, que é a governanta ali, faz tudo, a Evelyn Howard. A, eles têm também eu não entendi direito, não me lembro na verdade, mas acho que ela é ali uma parenta distante, que está em uma situação um pouco mais complicada e eles abrigaram ela, que é a Cynthia, e também tem a outra empregada que é a Anne. Essas aparecem mais. A Evelyn e a Cynthia fazem parte ali do meio da família mesmo. E aí, todas essas pessoas, uma casa cheia, recebem o Hastings para passar esse período que ele está ali de folga. E tá tudo indo muito bem. Ele fez amizade ali com as mulheres que ele não conhecia, se enturmou bem na casa, até que em uma noite todo mundo é acordado extremamente assustado, com uma barulheira, uma confusão, e eles acabam descobrindo que essa barulheira toda vem do quarto da matriarca da casa, a senhora Winthorpe, a Emily, e ela tá passando muito mal. Eles conseguem entrar no quarto e ela morre. Então começa aí, já bem no comecinho da história, já tem essa situação trágica. E quando eles vão ali analisar a cena da morte dela e tudo, só surge a suspeita de que ela pode ter sido envenenada. Nesse meio tempo aí que o Hastings estava ficando ali na mansão Styles, antes da morte da Emily, ele acabou barrando com um outro amigo dele, conhecido na cidade também. Ninguém mais, ninguém menos que o Poirot. E aí, quando tudo acontece, ele pensa: eu sei quem pode me ajudar a resolver isso aqui. O Hastings conhece o Poirot já de outros carnavais, e aí ele sabe que o Poirot é a pessoa certa para desvendar esse mistério todo. Então ele pede licença ali para o John se eles podem chamar, né, o Poirot para auxiliar nessa investigação, porque vai ter um período ali em que vão exumar o corpo, a polícia vai investigar, vai ser aberto um inquérito para descobrir se foi mesmo envenenamento e começar a investigação. Mas ele acha de bom tom já chamar o Poirot para eles começarem essa investigação ali paralela com a polícia. Não sei se vai ter
dando para vocês ouvirem, começou a chover. Não tá uma chuva muito forte, então a gente vai continuar gravando. E aí que começa toda o desdobramento do caso, do crime, e é onde a gente começa a entender a genialidade tanto da Agatha Christie, né, que escreveu tudo isso, mas a genialidade dos personagens ali, do próprio Poirot. Ele começa a pôr em prática o seu método de investigação, que ele vai analisando pista por pista, fazendo. Ele tem um método muito interessante, porque ele vai entrevistando pessoa por pessoa, ele analisa a cena do crime de uma tal forma, me é descrito muito isso no livro. Tem até algumas plantas, porque como é o Hastings que está contando a história pra gente, ele faz como se fosse um diário mesmo. Então ele conta tudo o que aconteceu em todos os dias ali, tudo que ele viveu, toda a investigação que o Poirot fez, ele desenha assim, tipo, olha, o quarto era assim, a casa se dispunha assim. E isso é muito, muito bom, porque é uma riqueza de detalhes muito grande para a gente acompanhar a história. E aí, a gente vai acompanhando ali esse desenvolvimento, essa colcha de retalhos que vai se formando, que o Poirot vai conectando tudo. Ele entrevista todo mundo, quando surge uma prova nova, ele volta a entrevistar todo mundo. E o Hastings ele é a gente, é o leitor, porque ele tá ali em volta do Poirot, ele é o elo, né, que une o Poirot com a família, que conecta o Poirot com o caso, e ele não consegue acompanhar o raciocínio assim do Poirot, é muito, muito rápido, e ele deixa tudo nas entrelinhas. Então ele não entrega de mão beijada as ideias que ele está tendo ali, as opiniões dele, as teorias. Ele vai jogando assim para ver se a gente vai pegando no ar. E aqui o plot é muito interessante, porque você começa com algumas dúvidas. Eu errei, gente, muito feio, porque ele vai mostrando quem pode ser, depois vai ticando quem não pode ser, e a gente acaba se prendendo nisso, mas não, assim, é um emaranhado muito grande, e a hora que ele mostra no final quem é o assassino, a gente fica assim, tipo, mas ué, é muito, muito bom. Eu gostei demais da experiência de leitura, da forma como que você fica envolvido com o livro, você não quer soltar de jeito nenhum. E aqui a gente já começa com um outro ponto muito interessante nos livros da Agatha Christie, que são o uso do veneno. Essa questão de ser envenenado, eu estava olhando algumas outras referências de outros livros e isso é uma questão. Ela gosta de usar venenos. Tem até algum livro, eu acho. Se tiver, eu vou deixar aqui para vocês, que fala sobre os venenos da Agatha Christie. Eu acho que tem sim. E, gente, outra curiosidade que eu vi é que mesmo a Agatha Christie tendo um pouco de dificuldade de lançar esse primeiro livro, logo após ela já foi considerada um sucesso absurdo, ela já foi ali dada como a maior, assim, a maior estreia daquela época. Então já foi assim um sucesso, não vou dizer instantâneo, mas assim um sucesso grande logo de estreia já. E se você lê, gente, simplesmente leiam e vocês vão entender por que que ela é considerada a rainha do crime. E eu tô muito animada com esse projeto, com o começo dessas leituras, em ler um Agatha Christie por mês. A ideia é essa, é ler um livro da Agatha Christie em ordem cronológica por mês, pelo menos um. Se der tempo de ler mais, é lucro. Eu separei para deixar de olho, para ver o que eu tenho na estante, né? Os da Agatha Christie estão aqui, tá dando para ver direito. Mas eu separei os 20 primeiros para comprar os que estão faltando, com a ideia de que talvez eu leia esses esse ano. Serão 8 livros a mais do que um por mês, então eu não sei se vai dar certo. Já vou mostrar para vocês qual é o livro do mês que vem. Deixa eu só pegar ele aqui. Então, no próximo mês, a gente vai conversar sobre O Adversário Secreto, que também aí é uma edição. Tá vendo como eles têm aí tem uma lógicazinha? As capas meio que combinam.
E aí, O Adversário Secreto é o primeiro livro dos detetives também, mas eles não são tão famosos, que é o Tommy e a Tuppence. É um casal de detetives que aparecem em vários livros da Agatha Christie, vários, eu acho que 5. E aí, esse aqui vai ser o primeiro livro deles, que é interessante já ser feito em ordem cronológica, porque acompanha um pouco da vida deles, assim, sabe? Conforme o passar do tempo. O Poirot, não. Você pode ler qualquer um, que não tem problema. O máximo que pode acontecer, igual já ocorreu em algumas leituras que eu já fiz, é você ver algum personagem, tipo o Hastings, sem ter visto ele antes. E aí você vai ficar tipo, eles se conhecem de algum outro caso e às vezes mencionam alguma coisa. Mas fora isso, não tem problema. Agora a história do Tommy e da Tuppence é interessante ser lida em ordem cronológica mesmo para ver ali a evolução da vida deles. E eu tô muito animada, já comecei essa leitura. Tem no Audible. Se vocês gostam de audiolivros, tá disponível lá na assinatura do Audible. Tem muita coisa da Agatha Christie lá, com narrações incríveis. Vou comentar sobre isso numa outra resenha que vai sair esse mês, de um outro livro da Agatha, que aí não é em sequência, que eu ouvi no Audible. E aí eu comento com vocês sobre o que está disponível lá. Tem bastante coisa. Então, essa vai ser a leitura do mês que vem. Como esse vídeo de hoje também vai sair bem no finalzinho do mês, então aí quem quiser me acompanhar nessa jornada de ler Agatha Christie, dá tempo. E conforme já foi falado, né? Não precisa necessariamente ser lido em ordem cronológica. É que eu já li alguns, não tantos. Então eu acho que esse é um bom momento para começar essa ideia de ler em ordem cronológica. São mais de 80 livros, gente. Então, esse projeto ele não tem data para acabar. E também, quem está com pressa? Ninguém está com pressa. A gente só quer aí boas leituras e conhecer novos personagens, conhecer novas histórias. Eu amo muito a Agatha Christie já faz tempo e eu tento sempre ler um pouquinho dela por ano. E agora vai ser um pouquinho maior por conta dessa ideia aí de ler todo mês. Então, espero que vocês sigam com a gente aqui. Comentem se vocês gostam da Agatha Christie, se vocês já leram alguma coisa qual que é o livro preferido de vocês, coloquem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum desses próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com quem gosta aí de investigação criminal, quem gosta de detetive e quem gosta de livros em geral. Espero vocês no próximo vídeo, pessoal.